A gente tem uma manchete sobre outro presidente, o presidente do esporte, Luciano Bivar. A gente tem no Globoesporte.com uma reportagem que ele diz que deu dinheiro para colocar um jogador do esporte na seleção brasileira em 2001. Foi o Leomar, seleção brasileira de 2001, que tinha como técnico o Emerson Leão. A gente está agora ao vivo por telefone com o presidente do esporte, Luciano Bivar. Queria primeiro agradecer por nos atender, presidente. Muito boa tarde. O senhor confirma essas declarações? O senhor deu mesmo dinheiro para o Leomar fazer parte da seleção brasileira em 2001? Boa tarde. Não, primeiro eu quero recolocar a manchete. O esporte não deu dinheiro para botar Leomar na seleção brasileira. O esporte contratou um lobista para vender a imagem de Leomar para jogar na seleção brasileira. Isso é bem diferente. O que eu quero dizer, o que eu me apego, isso decorre de uma entrevista que teve aqui no futebol pernambucano, de que é preciso muito cuidado para você contratar profissionais de futebol. Ou seja, hoje, depois de 5, 6 anos eu fora do futebol, voltei a ser presidente do clube pela 6ª vez, eu estou achando que hoje a coisa mudou muito. Hoje eu não trato mais com o presidente do Palmeiras, com o presidente do Flamengo, com o presidente do Náutico, nem do Santa Cruz. Eu só trato com um lobista, eu só trato com um procurador. Então a coisa está muito agora dentro de um mercado de futebol, sem às vezes, quando você não tem um profissional de ética, você vai contratar esse profissional que eu estava dizendo, você precisa ter muito cuidado, porque senão ele só vai trazer bucha de canhão. E eu falei no decorrer da entrevista que no passado, mesmo ainda já no início da Lei Pelé, ela ainda não estava vigindo, que nós contratamos um lobista, tá certo? Que ele prometia levar a imagem do Leomar para a comissão técnica da seleção brasileira, para ele jogar na seleção brasileira, tá certo? Então isso que foi o que nós fizemos. Estamos fazendo uma tempestade, um copo d'água, porque na grande verdade o que acontece isso hoje acontece todo dia. Alguém fazendo lobby do seu jogador. Eu posso garantir a vocês que se falar com o Luiz Felipe Scolari hoje, quantos telefonemas ele recebe de um jogador que é bom, que está lá no Catar, outro está lá na Rússia, pedindo para ele ver, ou então manda um scout do jogador, ou manda efetivamente um vídeo do jogador, isso está sendo feito. E o futebol brasileiro hoje está só sendo em cima disso aí. Então é preciso que a gente retome a legislação para evitar, para minorar esse tipo de profissionais inescrupulosos que hoje militam no futebol brasileiro. Presidente, quando o senhor falou que contratou um lobista, o senhor pode dizer quem era essa pessoa e de que forma ele trabalhava? Se era só passando informações para a comissão técnica da seleção brasileira? Ele não chegava a oferecer algo mais para essas pessoas da seleção? Esse lobista é indiferente, é uma coisa de 13 anos atrás, como eu estava falando, do século passado, tá certo? E eticamente eu jamais poderia revelar o nome, se é que eu me lembro do nome dele. Mas o fato é o seguinte, é que esse lobby, ele existe todo dia, está aí falando com vocês da imprensa, apresentando, mostrando o jogador, está apresentando um treinador, está apresentando um conselho gestor de um clube. E só o que acontece isso hoje. A gente precisa minorar isso, porque quando os atletas eram da titularidade dos clubes, essa incidência era muito pequena. Mas hoje, como tudo está em cima de procuradores, a coisa está absolutamente agora profissionalizada, geralmente tudo de uma forma extremamente mercenária. Então, é isso que eu me bato, que eu já preciso realmente falar com algumas entidades do futebol brasileiro para que a gente possa modificar essa legislação para voltar àquilo que era antes dessa famigerada Lei Pelé. Presidente, aqui na reportagem do Globoesporte.com tem uma declaração do senhor, que a gente chama de aspas no jornalismo, que está escrito assim: pagamos para ele jogar na seleção. Não foi isso que o senhor disse? Não, você está me entrevistando diretamente. Você me pergunta e eu vou lhe falar exatamente o que eu disse, tá certo? O que eu disse é que pagamos a um lobista, tá certo? Para levar ele para colocar na seleção brasileira. Se ele ganhou o dinheiro da gente mole ou não, eu não sei. Se o sucesso dependia dele, tá certo? Agora, se o talento do atleta, a escolha da comissão técnica foi em cima do talento do atleta, é outra coisa. Ele ganhou mole o nosso dinheiro. O fato é que a gente procurou vender o nosso produto que pertencia à titularidade do passe na época ao Sport Clube do Recife. Vilaron, quer fazer a pergunta? Quero. Presidente, boa tarde, é o Wagner Vilaron. Presidente, eu acredito que as convocações da seleção brasileira obedecem critérios técnicos. Eu estou sendo ingênuo?
Não, Vilaron, eu acredito também, eu estou com você. Mas eu posso dizer a você, no futebol brasileiro, você recebe muito jogador quando você tem um profissional não comprometido com o clube, que vai lhe trazer atletas que não condizem com a realidade que o clube pediu, tá certo? Inventam atletas de forma magnânima quando é um jogador medíocre. E isso é muito perigoso, você entregar um clube a um profissional que não esteja comprometido com a verdade. É isso que eu quero dizer. Então, eu sou precursor até aqui em Pernambuco de trazer profissional para dirigir o clube. Então, eu falo com muita propriedade, porque é preciso que a gente contrate esse profissional, mas que tenha absoluta convicção e certeza de que esse profissional é uma pessoa íntegra e uma pessoa comprometida com o projeto do clube. Presidente, o Leomar, quando foi convocado para a seleção, depois da seleção ele foi vendido para o futebol da Coreia. O senhor acha que a convocação valorizou ele? Eu não sei, mas um dos objetivos nossos era valorizar o Leomar como um atleta que foi do Sport Clube do Recife, uma grande entidade, e que jogou na seleção brasileira. Isso é um marketing, não deixa de ser. E o senhor acha que ele foi convocado só por conta do lobby? Não sei. Eu não sei se o lobista ganhou o dinheiro mole ou se a seleção brasileira, a comissão técnica, achou que ele tinha um talento. Nós acreditamos na segunda hipótese, que tinha um grande talento. Por isso foi convocado para a seleção brasileira. E o senhor, como presidente do esporte, já contratou outro lobista para fazer lobby para outro jogador? Não, na época a gente não era nosso interesse fazer isso, não. Isso foi um caso específico. Agora, hoje no futebol brasileiro, só existe isso, cara amigo. Só existe lobista, só existe empresário. Não existe mais nenhum clube que trate diretamente seus interesses profissionais. Outra declaração do senhor que me chama a atenção no Globoesporte.com, o senhor diz aqui, tem executivos de futebol que empurram jogadores nos clubes só para dar movimentação aos colegas. Contratação só para fazer negociatas. O que o senhor quer dizer com isso? Tem profissionais, tá certo, que a gente tem informação, que para atender um colega, ele empurra um jogador simplesmente para atender o jogador, aí rola comissão, rola uma série de coisas. Então é preciso ter muito cuidado hoje no futebol brasileiro. Ou a coisa volta para a titularidade dos clubes, ou a gente vai ficar agora diretamente na mão dessas associações fantasmas, de alguns profissionais de futebol inescrupulosos. Isso é hoje a realidade do futebol brasileiro. Eu não estou aqui com hipocrisia, não. Eu estou falando a realidade. Eu estava 5 anos fora do futebol brasileiro, voltei e me chamaram para ser presidente do clube, e eu estou vendo uma outra realidade do que tinha no passado. O senhor acha que essa reportagem pode colocar em xeque, de alguma forma, a idoneidade do Emerson Leão, que era técnico da seleção na época? Em absoluto. O Leão talvez nem saiba disso, tá certo? O Leão talvez nem saiba disso. O Leão é uma peça, é um empregado da CBF, entendeu? Onde sofre pressões de presidente da CBF, de diretor técnico da CBF, de comissão técnica, de tudo. É toda uma engrenagem e que o profissional, como recebedor do dinheiro, ele tem medo de perder seu emprego. Marcelo. Presidente, Marcelo Beckler que está falando. Boa tarde para o senhor. Queria saber, você falou em moralização, falou que o Leão talvez nem saiba do que aconteceu, né? Que tem gente dentro da CBF, pelo menos tinha na época, falou dos empresários de hoje. Talvez não seja a hora de falar o que sabe, que não seja na imprensa, que seja com os órgãos competentes, falar o que sabe para moralizar, tirar o que tem de errado, citar os nomes, passar a ficha de quem é, o que faz. Se você está disposto a moralizar o futebol, talvez não seja a hora de fazer isso? Marcelo, eu vou lhe falar uma coisa. A única coisa da gente moralizar é modificar a estrutura, a formatação hoje da legislação trabalhista do futebol brasileiro. Ou a gente modifica essa legislação, ou estamos fadados a estar na mão de mercenários. Tá certo? A gente cria um clube fantasma lá nos picos do Piauí, tá certo? E aquele clube tem 50 jogadores da primeira linha que emprestam ao Barcelona, empresta todo mundo. Isso não pode existir. Hoje, eu posso garantir a você que 50% das cotas dos patrocínios da televisão brasileira vai para essas entidades, para esses profissionais. 50% vão para os atletas. E os clubes não recebem absolutamente nada. Começa o 1º de janeiro, termina 31 de dezembro e o clube não tem R$1 de resultado.
Essa é a realidade do futebol brasileiro. O Fluminense, quando acabou o campeonato, teve que ir a banco para completar a folha dele. Então, como é que você pode fazer futebol brasileiro dessa ordem, de maneira responsável, onde hoje o presidente de um clube assina sua responsabilidade fiscal solidária, pessoalmente, com os interesses do clube e de suas responsabilidades como gestor do clube. Então, ou você modifica isso, ou você não vai ter mais gestor amador, só vai ter profissional e cada vez mais afundando o clube. Como a entidade é imortal, a camisa do Flamengo é imortal, a camisa do Corinthians é imortal, ela pode dever 300, 400, 500 milhões, mas sempre vai ser o Corinthians, sempre vai ser o Flamengo. Mas o clube em si, como entidade física, está falida. Isso é que a gente precisa acabar. Então tá. Presidente Luciano Bivar, do Sport de Recife, trazendo aqui declarações, confirmando, né, em parte o que ele disse na reportagem, mas só para confirmar, o senhor não se lembra o nome da pessoa que o senhor contratou na época? Ou o senhor não quer falar? Mesmo que eu me lembrasse, eu jamais diria, porque seria uma coisa absolutamente sem ética. Tá ok, então. Presidente, muito obrigado, então. Boa tarde para o senhor. Um abraço.